Bom dia, pessoal! Na aula de hoje nós vamos trabalhar com tipos abstratos de dados. Então, na última aula presencial nós já tínhamos visto uma pequena introdução sobre isso e agora nós vamos ver então como se constrói um tipo abstrato, como que você pode trabalhar com ele e que, consequentemente, nós iremos utilizar no decorrer da disciplina em diversos tópicos de estrutura de dados, tá? Então, assim, os tipos abstratos de dados, eles são úteis porque você consegue especificar certas propriedades de um tipo de dado e essas propriedades não precisam ser sempre da mesma forma, inteiro, sempre real e tal. Pode ser diferentes tipos para relacionar a um tipo específico, tá? Então, pela definição ali, ó, um conjunto de valores e uma sequência de operações sobre esses valores. Então, esses conjunto de valores que podem ser de diversas formas, que vão estar representando apenas uma informação. Então, esses tipos abstratos de dados, eles são implementados tanto para construir parte de hardware, parte de software, e utiliza cálculos matemáticos, dá para você fazer diversas coisas com esse formato de tipo abstrato, tá? Bom, o primeiro conceito que você tem que ter é o conceito de abstração, tá? O que significa abstrair? É você tentar reunir, tentar ver o que é mais importante, né? Então, no sentido aqui de abstração, concentrar nos aspectos essenciais de um contexto qualquer, ignorando características menos importantes ou características acidentais. Então, no sentido assim, se você for definir uma pessoa, o que ela tem de importante para ser definição, para ser um dado, uma informação referente à pessoa? Em se tratando de um cadastro, vamos pensar que a pessoa precisa ter nome, CPF, RG, endereço. Tudo isso aí são dados que fazem parte de construção de uma pessoa, né? Em um formulário, quando você for fazer essa adição de uma nova pessoa, essas informações são essenciais. O que não é essencial? Ah, cor do cabelo, cor do olho, né? Se a pessoa é alta, baixa, coisas que não interessam. Em se tratando de um simples formulário de cadastro de pessoa. Né? O importante é saber, por exemplo, renda, salário, né? Verificar o que é essencial. Então, qual que é o objetivo? O tipo abstrato ele vai encapsular esse formato de representação. Então, como que eu vou poder criar uma pessoa com diferentes tipos de informações, mas relacionados a um objeto só, a uma só informação? Então, e quais seriam as operações que eu poderia fazer em cima desses objetos? Então, se eu tenho uma pessoa, a pessoa tem nome, a pessoa tem endereço, a pessoa tem telefone, tem salário, número de peças que ele consegue fabricar dentro da fábrica, e assim vai. E aí as operações poderiam ser qual é o salário final, tá? Qual é a posição, qual é o cargo que ele tá, se ele teve ascensão de cargo, coisas assim, que você vai poder utilizar a partir dessa abstração. O usuário, então, quando você fazer a implementação de um tipo abstrato de dado, o usuário só vai enxergar a parte da interface, que significa o quê? Passar valores. Você vai estar atribuindo valores para aquele tipo de informação. Então, ele vai estar, digita o nome da pessoa, coloca o salário dela, qual seria o endereço, né? E a pessoa vai estar solicitando informações. Agora, a parte do programador, né? É quem é responsável por trazer as operações e tudo que esteja relacionado àquele formato de abstração ou que objeto que foi implementado. Não interessa como que foi feito, não interessa nada disso para o usuário. Para o programador interessa porque é ele que está construindo o que o usuário vai enxergar, tá? Então, nós temos essa divisão aqui, ó. No tipo abstrato de dado, primeira coisa, você tem que ver a especificação, que é o que eu preciso definir, né? O que eu preciso para aquele tipo abstrato de dado. Quais as informações que vão estar reunidas?
Segundo, o processo de implementação, que vai estar responsável pelo programador. Então, no usuário, ele vai saber o que ele vai precisar, né? Sintaxe e semântica, quais informações, como que vai ser solicitado, como que vai ser armazenado e assim vai. Agora, a parte da implementação é justamente essa representação e os algoritmos que vão estar responsáveis pela operação desse conjunto abstrato de dados. Então, se eu for fazer uma pessoa ser criada do tipo abstrato de dado, eu sei que eu tenho que reunir informações, eu vou solicitar A, B, C para o usuário. O usuário só está enxergando a solicitação. O que eu vou fazer com isso? Como que ela vai ser feita, esse processo de solicitação é por parte do programador pela implementação, tá? Então, a gente pode modificar a implementação do tipo sem modificar o código que usa o tipo abstrato. O que isso significa? Que a gente vai particionar o nosso código, agora a gente vai começar a particionar em 2 processos, tá? Um deles vai ser a parte que o usuário vai enxergar, que vai ser o que vai estar sendo solicitado, como que eu vou utilizar esse tipo abstrato, e aqui na outra parte, tá? Vai estar a parte da implementação propriamente dita. Então, quando você for criar, então aqui, essa parte da solicitação do usuário é o main, né? É o main que vai estar executando e mostrando para o usuário o que ele precisa. A parte de implementação é usada pelo tipo abstrato de dado. Então, ele acessa essa informação e retorna o que ele precisa. Então, por isso que nós temos duas divisões aqui, o nosso código agora vai começar a ser particionado. A gente tinha feito, né, algumas atividades na última aula presencial. E o que acontece? Eu posso fazer um sisteminha que está usando esse tipo abstrato de dado aqui com uma informação para fazer um cadastro qualquer, várias operações, sendo relacionadas para um main, né, para um sistema que ele vai utilizar cadastro de pessoas para fazer cálculo de folha de pagamento. Beleza, então o main aqui meu ele está fazendo cálculo de folha de pagamento. Mas eu poderia fazer um outro sistema qualquer, tá? E esse sistema ele vai ser responsável por fazer cadastro de professor em um determinado departamento e colocar aulas que ele vai estar responsável, disciplinas e assim por diante. Então, só que os dados professor vai ser informações do professor, nome, CPF, RG, endereço e assim vai. Então, aqui seria um outro main que vai ser responsável por um controle aí de aulas, disciplinas, professor, departamento. E ele também utiliza o tipo abstrato de dado, tipo pessoa. Então, a gente começa agora a organizar o nosso código em um formato bem interessante, em que o mesmo tipo abstrato de dado pode ser reaproveitado em vários programas ou módulos, tá? Então, você usa o mesmo projeto que você fez para diversas aplicações. Principais vantagens de você ter um tipo abstrato de dado. Você abstrai a informação, permitindo uma melhor compreensão pelos algoritmos, facilidade de programação, de uso, tá? Então, tudo que você puder reunir em um processo, você vai melhorar essa implementação, mais seguro de programar, porque apenas as operações do tipo abstrato de dados que vão alterar os dados. Então, se você fizer uma alteração na parte, no módulo do tipo abstrato, é uma coisa. Agora, quem está utilizando esse tipo abstrato, ele não vai ter influência nenhuma em alterar como está sendo implementado isso. Independência e portabilidade de código, manutenção. Então, novamente, você pode reaproveitar esse mesmo processo que vai ser criado pelos tipos abstrato de dado em diferentes aplicações, tá? Desde que esteja utilizando apenas os operadores, a aplicação continuará funcionando, tá? O que mudou foi a implementação.
Maior potencial de reutilização do código. Então, é o mesmo processo que eu falei para vocês, tá? Uma vez que você define e testa o tipo abstrato, ele pode ser acessado por diferentes programas. Bom, para isso, então, é preciso você criar uma representação concreta, tá? Que diz respeito como que o tipo abstrato de dado, né? Como que o TAD vai ser implementado, como que os dados vão ser colocados dentro do computador e como que esses dados vão ser manipulados por suas operações. Então, esses processos aqui, eles envolvem pequenas etapas e que vocês vão ter que organizar no código de vocês como que eu vou fazer a criação e como que eu vou utilizar as operações, tá? Então, vamos ver um exemplo de mundo real? Suponhamos que a gente tem aqui um objeto chamado TV, né? Bom, e o que a gente sabe? Que a TV, ela possui duas informações relevantes sobre ela, que é o som e o canal que ela está passando. Então, eu posso utilizar o som para fazer alguma operação e canal para fazer alguma operação. Então, são as duas informações relevantes de televisão. Então, o que eu posso fazer com essas duas informações? Aí vem as operações. Posso aumentar o volume e diminuir o volume. Então, isso aqui eu vou estar utilizando o som. Agora, mudar canal, canal para cima e canal para baixo, eu vou estar utilizando canal. Então, as operações que forem identificadas a partir das informações relevantes de um mesmo tipo de objeto. Então, a gente trata aqui, ó, esse que é o processo de abstração. Verificar o que você quer tratar, quais são as informações relevantes e quais as operações que podem ser realizadas a partir daquela informação. Então, como que a gente cria isso? Como que a gente vai criar um TAD? A partir de struct, tá? Então, a struct vai ser a coleção de campos que podem ser referenciados pelo mesmo nome, no caso lá que eu passei de exemplo, TV, pessoa, né? Permite que informações relacionadas mantenham-se juntas. A declaração de uma estrutura define um tipo de dado, então a gente vai ter que saber que dado que a gente está trabalhando, ou seja, informa ao computador o número de bytes que será necessário reservar para uma variável venha a ser declarada como sendo daquele tipo. Então, vamos ver aqui. Em linguagem C, a gente pode criar como struct, nome da estrutura, e aí aqui, ó, eu vou definir quais são as informações relevantes. Tipo de dado para o campo 1, tipo de dado para o campo 2, tá? Se a gente fosse criar, por exemplo, TV, então eu criaria aqui, ó. Opa. Struct TV, vou colocar assim. E aí, eu ia colocar que som seria do tipo inteiro, né? E também eu ia colocar que canal é do tipo inteiro, porque é o que interessa para mim, né? Ponto e vírgula e terminou. Então aqui eu tenho uma representação de uma estrutura chamada TV, que tem duas informações relevantes, int som e int canal. Então a gente sempre cria nesse formato. Mas tem algumas variantes que a linguagem permite, tá?